Depois de sobreviverem ao suposto fim do mundo fora do domo, onde tudo na verdade não passava de um simples holograma, uma resistência se forma para lutar contra o controle surreal de uma inteligência alien que saiu dos casulos para os fazerem de escravos. Nessa parte final que trago aqui para vocês hoje, veremos isso e muito mais. Então vamos recapitular os episódios do 9 ao 13 nessa temporada final da série chamada O Domo. Após a destruição das pedras ametistas que dão força ao controle alien de Christine, ela declara guerra contra a resistência, ordenando que pegue-os e matem todos. Vemos então em seguida Dale e Junior junto com outros homens indo armados até a casa onde pode estar a resistência, Julia, Joe, Norrie e Hunter, que estão planejando e debatendo sobre um possível plano de Christine. Dale invade a casa, porém quando entram não encontram ninguém. Frustrado, então manda queimar tudo. Percebemos então que na verdade eles estavam em um outro lugar, uma funerária onde assim ninguém imaginaria que eles podiam estar lá. Julia pede a Hunter para se concentrar em descobrir a senha do gravador de áudio de Christine. Big Jim na floresta observa que Dale estava queimando a casa e se comunica com Julia falando o ocorrido. Dale se comunica com Christine e diz que a resistência não estava lá onde foram procurar e que provavelmente já saíram da ilha, mas que não descansará até encontrá-los para pagarem tudo o que fizeram. Christine começa a passar mal, pois ainda tinha um ferimento causado por Sam. Eva chega e a ajuda, quando então a pedra que Christine segurava começa a brilhar ao se aproximar de Eva. Christine então diz que ela estava grávida e seu plano estava dando certo. Julia conversa com Norrie e se desculpa por ter causado a morte da mãe dela. Porém, Norrie não a culpa e sim Christine e lamenta muito pela perda de sua mãe. Julia saindo com desânimo, Norrie diz a ela que se tiver alguma oportunidade de salvar Dale, não deixasse de tentar. Enquanto isso, Eva questiona como é possível estar grávida, sendo que tinha se deitado com Dale ontem. Christine então diz que ela estava carregando a rainha que irá substituí-la e que não era uma gravidez comum. Dale entra na sala e Eva diz a ele que estava grávida de uma menina. Eles sorriem e comemoram, porém Eva fica preocupada com o que pode acontecer agora com os ataques da resistência. Dale então diz que vai cuidar para que nada de ruim aconteça com ela e o bebê. Big Jim chega no esconderijo da resistência e diz que terão que trocar de lugar. Quando Hunter chega depois de ter descoberto a senha do gravador e mostra o áudio de Christine. No áudio ela falava para alguém que não nasceu ainda e identifica os pais como sendo Dale e Eva. Diz também que não irá conhecê-la, porém irá instruí-la com aqueles áudios e assim essa criança será a nova rainha. Com isso, eles descobrem que esse era o plano de Christine desde o início. Na prefeitura, Junior diz que mandou trazer para perto de Christine a última ametista e depois saem para a parede do domo. Chegando lá, eles veem vários animais mortos e Christine diz que devido à calcificação das paredes do domo, logo todos os que estão lá dentro também irão morrer. Ela começa a passar mal devido à ferida que está se abrindo e Junior a leva dali. Chegando de volta a seu escritório, ela diz o que devem fazer, que logo vemos se tratar de fazerem coisas e, quando terminam, ela está totalmente curada. Daí percebemos que ela mantém Junior por perto para usá-lo como fonte de vitalidade. Enquanto isso, Hunter anota as palavras do gravador de Christine. Norrie e Joe conversam sobre o que pode ser aquele desenho de Christine que agora é um enigma para eles. Big Jim chega e fala para eles irem à biblioteca e pesquisarem para ver se encontram algo. Depois Big Jim encontra com Julia e fala que devem matar Dale e Eva. Ela porém não quer fazer isso, pois acredita ter ainda uma solução, dizendo que talvez a dor física suprima a força vital, fazendo as emoções aparecerem, assim como aconteceu com a mãe de Norrie. Então decidem elaborar um plano que não seja matar. Quando então Dale chama Julia pelo rádio e ela o responde. Fingindo, ele diz que realmente ela estava certa, que Eva estava o influenciando para o mal e pede para se encontrar com ela num lugar a sós. Julia chora sabendo que ele estava mentindo e então marca o local para se encontrarem. Eva então lhe dá um canivete para ele a matar. Uma hora depois, já esperando Julia, ela chega por trás dele armada e pede para que ele jogue sua arma no chão. Ele joga e então Julia pergunta o que ele quer. Ele tenta falar algo sentimental culpando Eva e Christine por ele estar perdido em sua cabeça. Ele se desculpa e Julia se aproximando o abraça. Porém vemos que Dale tinha a intenção de matar Julia, pois ele começa a pegar a arma dela. Mas Julia tinha um plano e o põe em prática. Com uma seringa, ela faz Dale desmaiar, sedando ele. Big Jim aparece logo em seguida para dar apoio caso algo desse errado, depois eles o levam para uma cabana. Acordando, Dale vê Julia e começa a fingir, querendo parecer que estava bem. Porém, Julia e Big Jim não acreditam e começam a provocar dor nele a fim de que ele possa voltar ao normal. Certo momento, ele aparenta estar voltando ao normal, mas começa a rir ironicamente, falando que ele agora é da família e tudo que eles fizerem não vai adiantar de nada. Big Jim irritado tenta matá-lo, mas Julia não deixa, falando que precisa de mais tempo. Com isso, Big Jim sai para fazer outra coisa. Joe e Norrie estavam na biblioteca quando dois homens da família chegam, mas eles conseguem fugir e se deparam com Sam, que tenta ajudá-los. Os três então juntos entram no carro e fogem dali. Julia, agora sozinha, tenta causar dor em Dale para ver se ele voltava a ser quem era. Não conseguindo, tenta explorar o sentimento de culpa nele, dizendo que ele é responsável por várias mortes que aconteceram antes e depois do domo. Vendo ela que não surtiu efeito algum, sai dali para pensar um pouco. Enquanto isso, Eva com segurança sobem as escadas e Big Jim escondido escuta que ela estava indo para o quarto esperar por Dale. Hunter pesquisando descobre o verdadeiro chefe da Actaion, Hector, que porém também era somente mais um fantoche do governo. Voltando para Julia, ela estava pensativa no que pode fazer a seguir. Ela então entra novamente onde Dale estava, porém vê que ele se soltou e é atacada por ele. Eles lutam e com a ajuda do cachorro, Julia consegue fugir.
Joe leva Sam para ver o desenho e pergunta se ele sabia algo, porém ele diz que não sabe. Joe então fala sobre a possibilidade de derrubar o domo com ações feitas dentro do próprio domo e que as ametistas têm a ver com isso, dizendo que todas as 7 funcionavam como um amplificador de ondas. E vemos então que Sam na verdade agora estava sendo completamente manipulado, pois além de sua imagem no espelho mostrar algo totalmente diferente, ele se prepara para atacar Joe. Nori conversa com Hunter e quando vão até onde eles estavam não os encontra lá, estando tudo revirado. Eles veem marcas de sangue no chão e rapidamente vão atrás de Joe. Julia foge pela floresta e Dale corre atrás dela, onde certo ponto Julia consegue se esconder e aparentemente o despista. Big Jim mata os seguranças de Eva que aparentemente estava no banho, mas então ela na verdade o surpreende e o ataca, parecendo estar mais forte que ele. Eles lutam e quando ela estava prestes a ser golpeada, grita. Logo os demais aparecem, mas Big Jim consegue fugir. Christine diz que Eva está mudando por causa do bebê. Depois ela a leva para o celeiro onde estavam 12 mulheres que iriam cuidar dela. Porém, na verdade, se tratava de um ritual para usar a vitalidade das mulheres para o bebê de Eva se desenvolver rapidamente. Big Jim chega na cabana e não vê ninguém. Então vai até Hunter e Noel e manda todos se ajeitarem para saírem dali, pois Sam, que levou Joe até a família, vai com certeza falar onde é o esconderijo deles. Porém, antes que consigam sair dali, veem que já estavam cercados. Já à noite, Julia ainda estava tentando fugir de Dale na floresta quando por fim é encurralada por ele e não consegue atirar. Ele então se aproxima dela, mandando que ela atire nele, mas logo ele a desarma e ameaça matá-la. Quando Julia fala que o ama e que nunca tinha dito isso desde que se conheceram, Dale parece começar a ser alcançado por essas palavras de Julia e hesita a atirar nela. Então Julia em lágrimas luta para alcançá-lo, falando que se restar alguma coisa do verdadeiro Dale dentro dele, irá levar com ela, então ela o surpreende lhe dando um beijo de esperança, conseguindo assim começar a romper a barreira que prendia o verdadeiro Dale que agora luta dentro de si mesmo, onde vendo Julia chorar pedindo para ele voltar para ela, acaba conseguindo ficar completamente normal. Ele então se desculpa pelo seu mal feito a Julia e se declaram um para o outro. Julia fala para Dale onde estavam os outros e diz que precisa ajudá-los. Enquanto isso, Big Jim e os outros estavam totalmente encurralados. Eles atiram e matam alguns da família, mas eles continuam avançando e atirando de volta. Então se preparam para atear fogo na casa. Assustados e presos ali dentro, de repente veem que eles estavam sendo mortos por alguém escondido fora da casa. Quando então a casa é invadida por trás e vemos se tratar de Hector, o chefe da Actaeon, junto com alguns soldados que veio para ajudá-los e os levarem para algum lugar seguro. Já pela manhã cedo, vemos Dale com Julia caminhando e conversando. Dale, sem saber o real motivo da existência da criança, diz que vai assumir a paternidade pois a criança é inocente. Porém, Julia fala do plano de Christine que ouviram no gravador dela e Dale fica indignado. Quando então chega a um local da resistência e veem que tinha sido incendiado. Eles dois verificam, mas não encontram ninguém deles lá. Dale diz que vai até a prefeitura onde estava Christine e fala para Julia que vai fingir ainda estar sendo manipulado por eles para ganharem vantagem. Então pega o carro de Julia para parecer que ele realmente tinha matado ela. Big Jim e os outros encontram um novo esconderijo e lá montam uma base. Logo em seguida, manda os soldados irem embora dali. Porém, é cobrado por Hector sobre o cientista que ele havia enviado para encontrar o ovo ali dentro, dizendo que pelo qual mandou suprimentos para ajudar Big Jim na libertação desse cientista que ele, Big Jim, mesmo disse que estava preso. Big Jim, então, para que não descobrisse que na verdade ele tinha matado o cientista, mente novamente e agora dizendo que ele estava escondido em um lugar que só ele sabe. Logo, Hector manda desarmá-lo e o obriga que os levem até onde estava o cientista. Dale, chegando na prefeitura, encontra Junior e pergunta onde estava Christine. Junior diz que ela estava na fazenda cuidando de Eva e que ela tinha avisado para não ser incomodada. Dale, questionado sobre Julia, fala que tinha feito o serviço e enterrado o corpo dela perto da cabana deles. Junior então diz que tem Joe agora como prisioneiro. Diz também que Joe sabe como fazer o dispositivo para derrubar o domo, que porém ele não queria colaborar. Eles então vão até Joe e lá dizem para ele que mataram todos da resistência, porém depois que Junior sai, Dale fala para Joe que não é mais um deles e diz que terão que sair dali. Mas Joe fala que precisa ficar ali e descobrir como fazer o dispositivo para assim impedir que todos que estão ali dentro do domo morram sem ar devido à calcificação que já começou. Big Jim, chegando onde diz ter deixado o doutor para se safar, fala que talvez os integrantes da família chegaram e devem ter matado ele incendiando o lugar. Hector fala que as amostras das pesquisas provavelmente foram destruídas e logo passa um flashback na cabeça de Hector de quando ele e outro cientista chamado Patrick estavam reconstruindo um ovo. Eles conseguem e o ovo começa a brilhar. Felizes, eles dizem que agora terão energia ilimitada e dinheiro ilimitado. No entanto, sem esperar, o ovo atrai Patrick e tocando nele é jogado no chão. Hector fala que depois que ele tocou o ovo se deteriorou, então mandou outro cientista investigar se conseguiria uma cura. Diz também que ele havia conseguido coletar o DNA de Christine e que sem ele agora não daria mais para fazer a cura. Desconfiado de que na verdade Big Jim tinha o matado, aponta a arma para ele, mas Big Jim fala que só ele pode conseguir o DNA de Christine. Hector então decide não matá-lo e diz que ficará de olho nele agora não mais por satélite e sim observando de perto. Já no esconderijo, Big Jim ainda desconfia que possa existir uma cura para a infecção que está nos outros. Hector então relata que quando o cientista Patrick, depois de tocar no ovo, também foi infectado e preso numa cama, falando de estrelas caindo e de uma rainha que iria nascer e que quando nascesse começaria uma guerra. Lily também entra na sala, pois ela é filha de Patrick. Lá ela vê seu pai e tenta acalmá-lo, mas sem sucesso.
E enquanto falam sobre o que devem fazer, ouvem latidos e Big Jim reconhece que é o seu cachorro. Quando vai lá fora, vê que Julia que estava com ele. Ela diz ter conseguido trazer Dale de volta e, não confiando nos agentes da Arctaion, pede para falar a sós com Big Jim. Ela fala do fato de não confiar nesses agentes, pois não sabe se eles vieram realmente ajudá-los. Big Jim diz que também não confia neles, mas ele vê a possibilidade de Junior receber a cura da infecção. Depois disso, Julia se encontra com Dale e ele diz a ela que Joe agora vai ficar na prefeitura, repassar os planos de Christine para eles e trabalhar na forma de impedir que o domo calcifique para eles não morrerem sufocados. Dale também fala que quer ir ver se Eva e o bebê estão bem e isso deixa Julia preocupada. Porém, ela, entendendo sua preocupação de pai, deixa ele ir. Eva, nesse momento, está no celeiro. Uma das mulheres entram e começa um tipo de ritual onde a mulher transfere sua energia vital para o ventre de Eva, dizendo que era para a rainha. Uma luz então surge e Eva fica com aparência bizarra. Norrie encontra Joe e ele fica feliz em vê-la, mas ela fica preocupada por Joe estar ajudando a família. Ele, porém, diz que estava certo e pode derrubar o domo para saírem dali e viverem uma vida juntos fora daquela realidade. Big Jim encontra Hector e diz que tem uma maneira de sair do domo e que Joe estava trabalhando nisso. Ele planeja algo e fala sua ideia. Pegar uma amostra de sangue de Christine, Hector curar a cidade e quando o domo cair, ele também ser um herói, sendo essa a condição para ele fazer o que Hector pede. Dale chega no celeiro e vê guardas na porta, em seguida vê uma luz vindo de dentro. Ele invade e lá dentro vê uma mulher sendo levada morta. Em seguida fica muito surpreso ao ver que Eva já estava com uma barriga enorme, quase perto de dar à luz. Junior, desconfiado de Dale, vai procurar o corpo de Julia e, não o encontrando, vai falar com Christine. Joe, com uma pequena ametista na mão, se pergunta para que ela serve. Quando a pedra começa a brilhar e ele percebe que responde ao assobio de Sam, que estava ao lado. Hunter estava descodificando uma pasta secreta da Arctaion e descobre que o pai de Lily na verdade estava vivo e tinha a mesma aparência dos membros da família quando mostrava seu reflexo em algum espelho. Lily conversa com Hector sobre ter uma possível saída do domo, porém ele diz que ali onde eles estariam era mais seguro, pois como sabiam demais, lá fora corriam risco de ser pego pelo governo. Hector diz também que fará de tudo para o domo nunca ser derrubado e revela sua real intenção de estar ali agora. Julia vai até onde os soldados da família estavam jogando os corpos das mulheres que deram sua vitalidade para a nova rainha. Depois que eles saem, ela vai ver de perto e toma um susto quando vê os corpos. Ela é quase capturada quando uma das mulheres começa a gritar pelos guardas, mas Norrie, que estava ali próximo, atira e a mata. As duas voltam e encontram Big Jim com Hector e dizem que terão um problema maior, pois o bebê irá nascer logo logo. Diz também que as 12 jovens morreram para que isso acontecesse. Big Jim então diz que terão que matar Eva, pois não queria correr o risco de que nascesse dela algo que poderia destruir o mundo. Hector diz já ter a amostra da cura, mas para ser completa precisa do sangue de Christine. Big Jim então vai atrás disso com Julia. Dale leva Eva para a prefeitura, a deita para descansar e depois sai. Quando ela olha para sua barriga, vê que se mexe de uma maneira muito bizarra. Dale vai até Christine e pede para sair, dizendo que queria ir atrás do que sobrou da resistência. Mas ela não o deixa ir, dizendo que ele tem que ficar perto de Eva até a rainha nascer. Ele então vai até Joe e lá o pergunta quanto tempo vai levar para descobrir como derrubar o domo. Joe responde que mais ou menos uns 2 dias. Mas Dale fala para ele enrolar mais, pois o pessoal da Arctaion estava trabalhando junto com a resistência numa cura e não podiam deixar os infectados saírem pelo mundo quando o domo cair. Big Jim e Julia nesse momento estão no celeiro procurando por algum material que sirva como DNA de Christine, quando então Junior e 2 homens armados chegam. Porém, antes deles atirarem, os agentes de Hector matam os 2 homens e Big Jim fala para não atirarem em Junior, pois assim também agora teriam uma cobaia para testar a cura. Joe estava enrolando no serviço como Dale pediu, quando Christine chega, o interrompe e fala sobre o plano original, dizendo que as ametistas seriam transmissor de sinal para o ovo e assim serviria como uma chave que destrancaria o domo. Porém agora, não tendo mais o ovo, só Joe pode descobrir como fazer isso e o chama para mostrar algo. Hunter mostra as gravações de vídeo a Julia e ela vê o pai de Lily. Intrigada com essa mentira que Hector contou sobre ele ter morrido, ela vai até ele e o desmascara na frente de Lily. Ela, achando que ele estava morto, fica apreensiva e vai verificar com Hunter o tal vídeo. Hector então diz que o pai dela se tornou uma outra coisa, um tipo de energia infundida com a sua própria consciência, como se tivesse juntado ao corpo dele. Big Jim se preocupa, pois se a primeira cura não deu certo com Patrick, nada garantiria que não aconteceria o mesmo com Junior. Porém, mesmo preocupados, eles são convencidos a aceitarem e testarem, pois agora eles tinham o DNA de Christine misturado. Na floresta, Christine caminha com Joe e diz que a raça deles não queriam terem que viajar milhares de anos-luz até chegarem ali, mas que não tiveram escolhas e eles agora também não, pois em um certo lugar no espaço alguém estava vindo. Joe pergunta quem é, mas ela não revela. Somente diz que eles um dia virão e destruirão a Terra, assim como fizeram com seu planeta natal. Perto da parede do domo que estava calcificando e dizendo tudo isso, ela enfatiza a Joe dizendo que só ele pode salvar todos ali. Enquanto isso, Dale leva um chá para Eva e lá eles conversam. Ela conta uma história a ele, o fazendo amolecer e baixar a guarda, sendo isso um plano dela para ver se ele estava ainda com a família. Então por fim ela descobre a farsa dele, porém logo começa a perder os sentidos, pois Dale tinha colocado algo em seu chá e depois a leva dali.
Big Jim volta para ver como estava Junior depois de aplicarem nele o soro da cura contra a infecção e vê uma melhora nele. Eles então começam a conversar e aparentemente Junior já estava sendo ele mesmo novamente. Eles conversam felizes, planejando e esperançosos como vai ser depois que tudo aquilo acabar. Enquanto isso, Sam leva a grande ametista para Joe. Lá um integrante da família fala para ele que Junior estava desconfiado de Dale. Sam então vai até Christine e diz a ela que eles têm um problema e mostra para ela o quarto onde estava Eva, e já imaginando que ela tinha sido levada por Dale, manda que a procurem por toda a cidade. Dale no carro chama Julia pelo rádio para saber o que fazer agora que estava com Eva. Big Jim desconfia e não deixa dizer a localização deles. Eva então começa o trabalho de parto e Julia pede para que ele a encontre no hotel. Já lá, Dale e Julia discutem, pois ele não quer deixar sua filha só. Então Julia fica, porém o tempo passa e nada do bebê sair. Julia então percebe que Eva estava evitando o processo de parto, então a obrigam a fazer força e por fim o bebê nasce, deixando Dale muito feliz. Enquanto isso, Joe, depois de calcular a grande ametista para partir em 7 pedaços, fica com medo de errar a medida, mas no final consegue e tudo dá certo. Big Jim solta Junior por achar que ele não precisa ficar mais preso. No entanto, é surpreendido por ele e com muita força Junior o joga contra a parede. Os soldados logo em seguida chegam, mas não é o suficiente para ele, que rapidamente domina um e mata o outro sufocado. Big Jim aproveita e foge quando Hector chega com mais soldados e Junior escapa. Voltando ao quarto do hotel, Dale segura sua filha, a próxima rainha. Eva então pede para segurá-la e Julia na janela vê pessoas se aproximarem. Quando eles voltam os olhos novamente para Eva, veem que o bebê estava mamando e sugando a vitalidade dela com uma aparência diferente de um ser humano. Dale pede o bebê de volta, porém Eva recusa e depois o empurra com muita força, jogando pela janela para fora. Julia corre para ajudá-lo e vendo que seriam pegos pela família, ela convence Dale a saírem dali. Hector conversa com Big Jim e diz que não dando certo a cura, teriam que eliminar todos que estão infectados, até os que não estão mais, porém com um vírus dormente dentro de si, como Nori, Hunter e Joe, para assim garantir que aquilo que está manipulando todos nunca saia de dentro do domo para o mundo. Big Jim fica preocupado com a vida de Junior, mas concorda com ele. Do lado de fora, escutando toda a conversa, Lily ouve e, apreensiva com o que ouviu, sai dali e vai até onde Nori e Hunter estavam. Christine chega e parabeniza Eva pelo esforço que ela fez pela causa. Vemos então no reflexo do espelho os 3 seres. O bebê, porém, se alimentando da vitalidade alien que estava em Eva, faz com que ela volte ao normal. Vendo isso, Christine diz que ela já não era mais útil para a família e então a mata sufocando-a. A resistência muda de esconderijo depois que Junior fugiu. Lá, Lily tenta convencer Big Jim de que o que eles estavam planejando sobre eliminar todos que foram infectados era loucura, que eles tinham que continuar tentando até acharem uma cura. Mas Big Jim diz que Hector estava muito convicto de fazer isso, mas logo fala que se ele conseguir fazer isso que ela quer, vai precisar que ela faça uma coisa por ele também, que era apagar todas as gravações que incriminavam ele ali dentro desde que o domo surgiu. Lily fica receosa em querer fazer isso, mas precisando da ajuda dele para impedir Hector, então aceita e faz o acordo. Dale chega lá com Julia e se encontram com Nori e os outros. Lá são informados sobre a falha da cura em Junior e que ao invés disso ele tinha adquirido outras qualidades como força e velocidade. Depois que Dale confirma sobre o nascimento de sua filha, a cientista que está com eles agora pergunta a Dale se o bebê tinha um cordão umbilical e diz que se conseguisse pegá-lo poderiam extrair dele a forma mais pura da célula e assim trabalhar numa cura efetiva. Dale então diz que vai atrás de pegá-lo. Enquanto isso, em um outro lugar, Christine estava canalizando um pouco da energia das paredes do domo para infundir na bebê e junto também sua própria energia vital alien, onde com isso um casulo irá cuidar do desenvolvimento final dela. Porém com isso, o domo irá calcificar mais rápido. Big Jim conversa com Hector para convencê-lo a não terem que eliminar todos os infectados, dizendo que o domo estava calcificando e que logo todos irão morrer sem ar. Sendo assim, precisavam que Joe conseguisse terminar o projeto para derrubar o domo. Aparentemente ele consegue convencê-lo, porém a cientista tinha ouvido toda a conversa. Na prefeitura, Sam e Junior percebem que os idosos estavam começando a sentir os efeitos da calcificação do domo primeiro, pois tinham os corpos menos eficientes do que os mais jovens, mas que todos logo iriam também sentir do mesmo jeito. Christine vai ver como Joe estava indo com o projeto e vê que ele só não estava encontrando algo forte o suficiente para substituir o ovo e fica com medo de não conseguir a tempo antes que todos morram sem ar. Christine então diz que acredita que ele irá conseguir as respostas e deixa ele sozinho para pensar. Joe olha pela janela e é aí que ele tem uma ideia. Já no quarto do hotel, Julie e Dale chegam e veem o corpo de Eva na cama. Dale então deduz que tenha sido Christine que fez isso, pois lembra que ela sempre falava que todos têm um propósito e que quando é cumprido o indivíduo não é mais necessário para a causa e então é descartado. Dale então diz que vai atrás de Christine para resgatar sua filha. Na prefeitura, todos os idosos estão sofrendo muito com o fato do oxigênio estar se esgotando. Christine então ordena que levem todos eles para o lago e lá se livrem deles para garantir a sobrevivência dos mais jovens até a hora do domo cair. Nori vai ver como Joe estava e lá ele conta para ela a ideia que teve para finalizar seu projeto de derrubar o domo, que é usar um transmissor da estação de rádio para amplificar o som do dispositivo. De volta ao esconderijo da resistência, Nori e os outros com o drone monitoravam movimentos da família quando percebem uma movimentação estranha deles na fábrica de cimento e Christine estava no meio. Eles avisam isso para Dale e Julia, que decidem ir para lá verificar. Porém, Dale precisa entregar para a cientista o cordão umbilical que pegou e Big Jim diz que pode levar. Então marcam com ele para isso. Eles se encontram na estrada e Dale lhe entrega, porém Big Jim ao invés de levar para a doutora, joga fora pois tinha outros planos.
Na fábrica de cimento, Christine passa para o casulo onde estava a filha de Dale, todo o restante da energia vital alien que tinha dentro de seu corpo. Nesse momento, Dale com Julia chegam e a empurram. Com isso, o casulo explode e um ser sai de dentro dele correndo em uma alta velocidade dali. Dale, vendo isso, corre logo atrás. Como tinha usado toda sua energia alien no casulo, Christine volta ao seu normal, não sendo mais controlada por algo, e então começa a chorar. Dale chega de volta, pois não conseguiu alcançar o que saiu do casulo e pergunta a Christine onde estava sua filha. Mas logo Julia percebe que ela não estava mais sendo controlada pela força alien. Dale, porém, força ela a dizer onde estava sua filha e ela diz que o que saiu do casulo era a filha dele. Enquanto isso, a cientista confronta Hector sobre o que ouviu mais cedo da conversa dele com Big Jim sobre eliminar todos. Quando então ela diz que irá falar com Julia sobre isso, então Hector a impede e depois a mata. Lily chega e vê o corpo da doutora. Ela então confronta Hector de por que ele fez isso e ele diz que não pode permitir que os infectados saiam dali e a doutora não concordava com essa ideia. Diz também que não vai permitir que o domo caia e fará o que for preciso para isso não acontecer. Então Lily entende que ele vai matar Joe para isso. Enquanto isso, Julia e Dale levam Christine para algum lugar, tentando fazer com que ela lembrasse dos planos que tinha. Quando então ela lembra dos idosos no lago e corre para lá, Dale e Julia vão também. Quando chegam, Sam e Junior já tinham acabado de sacrificar todos os idosos e agora estavam partindo para as crianças. Christine então diz para Julia e Dale que ela precisa ir sozinha e impedir aquela atrocidade. Ela se aproxima de Sam e Junior tentando demonstrar que ainda estava no controle e diz que não tinha sido isso que ela ordenou, então manda liberarem as crianças e as levarem de volta para a prefeitura agora. Porém, uma delas começa a entrar na água e Christine corre para salvá-la. É aí que Junior percebe que ela tinha voltado a ser humana e começa a enforcá-la. Mas Dale chega logo em seguida e o impede. Porém, quando o ataca, seus golpes não surtem efeito algum, pois Junior estava mais forte que o normal e dá uma surra em Dale. Quando então Julia chega com uma barra de ferro e consegue nocautear Junior. Norrie e Hunter encontram Lily amarrada e a soltam. Ela então fala os planos de Hector, que ele tinha ido atrás de Joe para o matar. Norrie então rapidamente se arma e vai para tentar salvá-lo. Lily entra em contato com Big Jim e pede para ele tentar impedir Hector, pois senão o domo não seria derrubado. Então assim Big Jim se move para ajudar. Nesse momento, Joe estava fazendo os preparativos finais para terminar seu projeto. Quando então os soldados de Hector chegam, matam os ajudantes e procuram Joe para o acertar. Quando então Norrie chega a tempo e consegue salvá-lo. Porém logo são parados por Hector, que ia os matar quando então Big Jim chega e o atinge, depois o finaliza. Julia, Dale e os outros estão de volta no esconderijo e Lily fala o que Hector planejava e o que ele fez à cientista, sendo que agora não teriam mais como pensar em criar uma cura. Christine então fala que tudo que ela puder fazer agora para ajudar, ela fará. Todos estão muito exaustos e se retiram para descansar um pouco. Christine vai para uma sala à parte, fecha a janela e se deita numa cama. Porém alguém entra e ela acorda, quando então percebe se tratar de uma mulher idêntica a Eva, porém com os cabelos loiros e olhos azuis. Logo entendemos aqui que ela é a filha de Dale. Ela arrasta Christine para fora e a joga contra a parede do domo, que começa a consumi-la até desaparecer completamente, e ela declara que é a nova rainha. Logo em seguida ela faz uma reunião com seus adébitos e fala sua posição como rainha, dizendo que Christine já passou e cumpriu seu propósito de trazê-la. Porém agora precisavam deter um certo inimigo ali dentro. Joe, Norrie e Big Jim estão nesse momento organizando tudo para concluírem o projeto quando são abordados por vários homens armados. Julia e Dale estão na floresta enterrando a cientista quando também são cercados por várias pessoas armadas e em seguida a nova rainha chega. Dale acha que se tratava de Eva, mas logo é corrigido, onde ela diz que Eva está morta e Christine também, deixando claro para Dale que ela era sua filha com Eva. Ela então leva todos e os prende na delegacia. Dale fica admirado com a semelhança dela com Eva, porém ela diz que não se parece nada com ela e nem com Christine, se autodenominando de Dawn. Ela então sai de lá e vai falar com Joe, ameaçando torturar todos os seus amigos, começando por Norrie, se não terminar logo o projeto para derrubar o domo. Joe então diz que quer que ela solte eles para os ajudar nisso e que não pode machucá-los, pois senão não fará o que ela pede. Ela concorda, mas diz que vai deixar Big Jim e Julia presos, pois nunca foram um deles. Junior chega na prefeitura e é informado de que eles agora têm uma nova rainha e pede para vê-la. Dawn escuta as gravações que Christine deixou para ela quando Sam entra na sala e fala para ela que os militares estão prontos para pegarem todos assim que o domo cair, mas que conhecem uma passagem subterrânea pela fábrica de cimento que dá numa cidade mais próxima e que por lá poderão fugir dos militares. Dawn acha isso um ótimo plano e o beija. Nisso, Junior estava ouvindo a conversa perto da porta. Big Jim estava conversando com Julia na cela, pois os outros já tinham sido levados para Joe. Quando então trazem seu cachorro, pois ele tinha pedido muito que o trouxessem. Porém, Big Jim tinha com isso um plano, onde na coleira do cachorro havia uma cópia da chave da cela. Julia, percebendo isso, faz com que o guarda saia para pegar água para Big Jim, que finge estar passando mal, e então, aproveitando isso, abrem a cela e saem dali. Junior encontra Sam, que estava indo verificar como andavam os trabalhos com as ametistas, e então começam a discutir quem ficaria com o lugar ao lado da rainha. Sam consegue por fim derrubar Junior e quando vira as costas é golpeado e morto. Julia e Big Jim chegam ao bunker onde ele guardava várias armas e enquanto pegavam, o guarda da prisão os encontra lá e ameaça-os para voltarem para a cela, dizendo que depois iria atirar no cachorro. Porém, Big Jim consegue distraí-lo e depois matá-lo, fugindo em seguida dali. Joe com Dale e os outros estavam finalizando o trabalho com as pedras ametistas. Depois de terminarem, Dawn manda Dale ir embora para se encontrar com Julia, dizendo que ele considera isso como um presente de despedida de filha para pai, mas o ameaça que se o vê-lo de novo não o deixará vivo. Junior chega e se junta a ela com os outros para começarem o processo de derrubarem o domo.
Dawn começa a ativar as pedras e enquanto isso ela estava sob a mira de Big Jim e Julia. Júnior escuta os latidos do cachorro e vai verificar. Dawn fala que os 7 pedaços da ametista ali cada um representavam uma nota musical. Porém faltava a 8ª, que seria a principal, e revela que essa 8ª só poderia ser reproduzida por alguém, e esse alguém seria Nori, que foi uma das 4 mãos e a primeira a ter convulsões vendo as estrelas rosadas. Joe não aceita que ela se sacrifique para isso e toma seu lugar, ficando preso numa barreira de energia. Dawn não se importa com isso, pois sabia que daria no mesmo ele ou Nori lá dentro. Joe então produz com um som de assobio a 8ª nota que precisava lá dentro, e com isso, vários pontos de energia começam a se acumular acima deles no centro do domo. Quando então chega a um certo nível de acúmulo e então explode, fazendo assim o domo enfim sumir. Todos caem com o impacto da explosão e quando se levantam, veem que o domo não estava mais lá. Big Jim logo se levanta também e volta a mirar em Dawn, porém Junior pula em cima dele e o impede. Julia vê Dawn fugindo e corre atrás dela. Nori, ainda meio atordoado com a explosão, procura ver Joe, mas não o encontrando, logo é detida pelos militares que chegam e prendem todos que estavam ali. Assim Nori é levada sem saber onde Joe estava. Junior ainda luta com Big Jim que consegue o golpear com um canivete, mas logo vira o jogo e estando prestes a furar seu pai, o cachorro aparece e pula em cima dele. Assim ajudando Big Jim que por fim mesmo sem querer fazer isso acaba golpeando Junior e ele morre. Big Jim então chora muito arrasado vendo seu filho morrer. Dawn, já na fábrica de cimento, tenta escapar, mas Dale a encontra e fala que enfraqueceu a prancha de madeira que estava ali para atravessar a fenda. Então subindo do outro lado, ele diz a Dawn que não deixará que ela leve para o mundo esse mal que ela carrega dentro de si, mesmo que tenha que se sacrificar para isso. Ela então tenta usar um lado sentimental para se livrar, mas Dale de toda forma acaba quebrando a prancha e eles dois caem no buraco. Julia chega logo em seguida e vendo que ele tinha caído, grita por ele, quando então percebe que ele conseguiu se segurar numa corrente e sobe de volta. Eles ficam felizes por estarem enfim livres do domo, mas a sua alegria é rapidamente interrompida quando os militares chegam, abordam eles e os prendem. Na floresta, Big Jim ainda chorava muito pela morte de Junior e os militares já estavam ao seu lado também para levá-lo. Logo, todos os outros também são levados. Os militares fazem vários testes e procedimentos neles. Alguns dias depois, numa sala de interrogatório, um militar entra para falar com Dale. Ele apresenta o resumo geral de tudo que os sobreviventes que ficaram presos dentro do domo falaram, dizendo que o depoimento de todos eram iguais, sendo de fato realmente o que aconteceu. Porém, o militar fala que a história de alienígenas roubando corpos e estrelas cor-de-rosa não era uma história que eles poderiam permitir que o mundo soubesse. Então apresenta a Dale uma versão reformulada deles da seguinte forma. Há 4 semanas, um experimento radical buscando uma fonte de energia alternativa revolucionária conduzida pela empresa Actaion acabou dando errado. A empresa tentou corrigir o problema, mas a solução deles somente piorou as coisas até que o presidente deles, Hector, que estava dentro do domo o tempo todo, foi morto como resultado de uma experiência terrível pela qual ele era o único responsável, onde tragicamente a maior parte das pessoas morreram quando o domo caiu. O militar então apresenta a Dale um termo de compromisso onde ele, ao assinar, se compromete a não falar nada sobre a verdadeira história do que aconteceu no domo, dizendo que ele só precisava disso para poder se encontrar novamente com Julia. Quando chega a vez de Big Jim, ele diz que não assinará, pois sabe que existem milhões ou até mesmo bilhões de pessoas loucas para saberem a verdade sobre o que aconteceu no domo. Então propõe um acordo onde ele mesmo seria o homem que contará a versão militar ao mundo, pois como é um dos principais sobreviventes e forte pilar da cidade, todos acreditarão nele. Quando o militar então pergunta o que ele quer, ele apenas sorri. E vemos em seguida que se passou 1 ano após isso. Vemos então que todos seguiram suas vidas. Lily e Hunter estão juntos e Hunter agora trabalha na área da tecnologia de segurança nacional. Nori agora faz parte do exército e Dale com Julia viajam pelo mundo afora. Nori, em uma sala do quartel, procura algo em algumas gavetas. Ela pega um cartão de identificação e o guarda no bolso, quando então é surpreendida por um militar que pergunta o que ela estava fazendo. Ela dá uma desculpa e consegue contornar a situação, em seguida sai da sala. Dale e Julia já à noite acampam e em torno de uma fogueira conversam sobre o dia. Quando então Dale pergunta o que ela acha de casarem. Julia demonstra gostar da ideia e logo Dale tira de seu colar uma aliança e a pede oficialmente em casamento. Enquanto os dois se emocionavam, são interrompidos por carros que chegam ali onde eles estão. Logo eles veem que quem sai de um deles era Big Jim. Em seguida vemos que eles foram levados até um gabinete político onde lá estavam Lily e Hunter. Descobrimos então que Big Jim era agora um congressista do governo, onde podemos deduzir que ele conseguiu isso com um militar que aceitou sua proposta. Ele logo fala o que queria com Dale, Julia e os outros, e pede para Hunter, que agora trabalha graças a ele na segurança nacional, que mostrasse um vídeo. Nele, Dale e Julia veem que se tratava de uma filmagem de câmera de rua onde Dawn entrava em um estabelecimento. Hunter então diz que faz 1 mês que aquela gravação foi feita. Dale e Julia ficam sem acreditar, pois tinham certeza que ela estava morta. Big Jim então fala que não vai permitir que a família os pegue novamente desprevenidos e diz que fará o que for preciso para poder os impedir. Nori, nesse momento com o cartão que pegou na sala do militar, entra numa pequena sala de autópsia e lá vê que em uma das gavetas havia o nome de Junior. Ela segue mais à frente e entra numa ala onde havia várias pessoas que estavam desacordadas em cabines, quando então entre elas Nori encontra Joe. Ela liga o interfone da cabine e chama por ele, dizendo que sabia que ele estava vivo e que estava sendo mantido ali, onde agora que sabe disso vai avisar os outros para virem ajudá-lo a sair dali. Por fim, vemos agora Dawn, que chega até onde estavam alguns meninos olhando para algo e dizendo que acharam que ela tinha pedido.
Ela então fala para eles que é hora de irem e, olhando para o que eles estavam vendo, fala que voltem em uma outra hora. Logo vemos se tratar de um outro ovo que parecia estar entrando em atividade novamente, como se fosse gerar um outro domo. Mas é isso aí, galera. Infelizmente essa série termina aqui na terceira temporada, onde infelizmente também não fizeram mais temporadas depois. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa saga, beleza? Eu particularmente gostei muito, mesmo a crítica dizendo que a terceira temporada tinha sido muito ruim, que tinha se perdido. Mas eu acredito que talvez pela época eles só não conseguiram compreender a essência da ideia. Mas enfim, galera. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!